falta de libido na menopausa. Será que isso tem a ver? Se você está atravessando esse momento da sua vida, 40 anos mais, climatério, menopausa, se você já está na menopausa ou um ano pelo menos aí sem ter mais fluxo menstrual, esse vídeo foi pensado para você, porque a gente sabe que a libido é algo fundamental para a gente ter qualidade de vida, bem-estar e faz parte do contentamento, do jeito de ser do ser humano. A sexualidade ela é muito importante, tem um papel muito importante nas nossas vidas. Então a gente vai falar sobre esse assunto nesse vídeo. Então se você tem interesse, já deixa o seu like, compartilha o vídeo com uma outra amiga que está passando por esse problema, que a gente vai trazer várias dicas sobre essa fase e talvez esse sintoma que você esteja atravessando. Bom, libido feminina é algo bem complexo, vocês sabem disso, né, meninas? A libido feminina ela não é uma libido como do homem, que bastou algum estímulo, bastou a testosterona estar em dia, em geral essa pessoa, esse homem vai responder, né, vai ter libido maior, vai querer ter relações. No caso da mulher é mais complexo, porque do ponto de vista fatorial, tem muitas coisas que atrapalham uma mulher na menopausa na questão da libido. E a gente vai falar sobre algumas dessas coisas. A principal delas, obviamente, são as alterações hormonais no período da menopausa. Nós sabemos que há um declínio da produção de estradiol, de estriol, de progesterona e de testosterona. Todos esses hormônios são importantes para a libido, fundamentalmente a testosterona. Ela tem um papel muito importante para manter o desejo sexual. Então a mulher que está passando por menopausa e não faz terapia de reposição hormonal, ela tende a ter uma libido que cai muito. Agora, a mulher que está fazendo a terapia de reposição hormonal, ela vai ter a libido recuperada. Então, avaliar as questões hormonais é muito importante sobre esse assunto. Mas não só isso, a gente precisa entender que a mulher na menopausa está tendo alguns sintomas desconfortáveis, muitas vezes ressecamento vaginal, dor durante o ato sexual, ondas de calor que fazem ela ficar perturbada com tudo isso. Pode fazer diminuir o desejo sexual, afinal de contas é desconfortável o ato sexual. Ou seja, também tem a ver com o declínio hormonal, mas é uma derivação. Esses sintomas atrapalham a libido feminina. Um outro aspecto fundamental dessa fase da vida das mulheres é a questão da fadiga e do estresse. Sabemos de todas as acumulações de funções que a mulher nessa idade, nessa fase da vida acaba tendo, né? Ela tem que cuidar dos filhos, ela está cansada do casamento, ela é profissional, liberal muitas vezes, ou trabalha numa entidade, mas tem a questão do trabalho, da carreira. Ela precisa às vezes cuidar dos pais, ela precisa, às vezes os filhos estão deixando a casa, faz aquele ninho vazio, ou seja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mudanças também corporais, perda do colágeno, ela se sente envelhecida, a autoestima diminui e tudo isso, claro, né, meninas, vai ter um impacto na libido de vocês. Então assim, tudo isso precisa ser olhado também em relação à libido. Não só a questão da fadiga e do estresse. Por exemplo, a fadiga é muito importante sempre a gente pensar na questão do sono. A mulher na menopausa, ela passa a ter um sono pior, em geral, quando ela menstruava. Então a gente precisa avaliar bem direitinho se ela não se beneficia de alguns suplementos, de uma melatonina, de uma ashwagandha, de um magnésio e por aí, para que ela possa dormir melhor e ter energia. Quem não tem energia, quem está fadigado, obviamente não vai ter vontade de ter relação sexual. Então isso é muito importante. Então traz essas questões da autoestima. Uma pessoa que não tem autoestima, pessoal, que está se vendo no espelho e está se achando feia, ela não quer se expor, né? Porque a gente sabe que a sexualidade é essa abertura, é você expor algo muito íntimo seu. E se você está achando a sua autoimagem muito ruim, negativa, é claro que você não vai estar à vontade, né, de se despir, de poder trocar, né, essa intimidade com o parceiro. Então
Então é um aspecto bem importante que podem afetar a libido. E outras questões relacionadas a doenças que muitas vezes nessa época começam a aparecer, né? Então às vezes é uma hipertensão que não tinha, é uma alergia que não tinha, aí passa a ter algum problema de saúde e isso passa a ter mais preocupações em vigência. E é claro, uma pessoa que está muito preocupada, muito pensando em outras coisas, ela não vai ter o relaxamento necessário para que no ato sexual ela possa curtir. Então, o próprio orgasmo, né? O orgasmo, que é o fruto dessa libido saudável, ele tem a ver com a ocitocina, que é um hormônio muito importante. E a ocitocina ela só é liberada diante de um quadro em que a pessoa está relaxada, que a pessoa está bem com ela, com o mundo. Se ela estiver muito tensa, um sistema nervoso simpático muito predominante, ela vai inibir a secreção desse hormônio. E isso vai afetar inclusive em atingir o orgasmo. O orgasmo fica muito mais difícil de ser atingido. Então esses são alguns aspectos. O que a gente poderia pensar de soluções? O que afinal você pode fazer para melhorar a sua libido? Primeiro, a comunicação com o parceiro. A gente sabe que um casamento às vezes de muito tempo desgasta a relação e não há nada pior para a libido do que a rotina e o dia a dia. Chegar em casa cansada, ter que levantar cedo, tomar conta da casa, do trabalho, dos filhos e tudo isso todo dia. Isso vai acabando com a libido do casal. Então conversar com o parceiro e talvez construir esses momentos em que vocês possam estar fora da rotina. Isso é muito importante para você manter a saúde sexual. Não apenas isto, explorar técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, respiração abdominal, pode diminuir o estresse, pode melhorar a libido e pode também fazer você ter um contato maior com o seu corpo. A própria masturbação, ela é interessante. A mulher que não tem o hábito de se masturbar deveria se masturbar, porque você precisa conhecer o que o seu corpo, como que o seu corpo funciona, o que você gosta mais. Isso é importante também para, no ato sexual, você poder colocar isso, né, durante o ato para que você possa ter mais prazer. Então, realmente é importante se tocar, fazer essas técnicas de relaxamento. Um outro aspecto que ajuda aqui, ó, como dica, é usar os lubrificantes vaginais, principalmente a mulher na menopausa, que está com ressecamento vaginal, né? Então aquilo pode trazer um alívio durante o ato sexual de não ter dor, não ter aquele desconforto. Então lubrificantes à base d'água, tá? De preferência, são interessantes aqui para ter uma qualidade sexual melhor. A própria terapia hormonal, ela é fundamental, vocês sabem, eu falo disso aqui no canal o tempo inteiro. Um dos grandes aspectos do envelhecimento saudável é o equilíbrio hormonal. O equilíbrio hormonal é um aspecto grande desse envelhecimento saudável e, portanto, se você está entrando em pausas hormonais, como a menopausa, ou tem outros hormônios em queda no seu corpo, você se beneficia se você fizer as correções, as reposições indicadas para seu caso. Isso vai ajudar o seu corpo a recuperar a atividade e a funcionalidade. E a gente tem que entender que quando o corpo está bem, sobra energia para a libido. Uma pessoa que está com o metabolismo bagunçado, ela tende a ter libido baixa porque, do ponto de vista biológico, é a primeira coisa que o corpo vai tentar se livrar. Ele está em modo de desgaste, então ele não tem energia para a libido. A libido aparece quando a pessoa está bem e equilibrada. Outro aspecto que influencia a libido, obviamente sempre, né, em tudo, é a saúde do intestino. Então ter uma alimentação balanceada, com muitas fibras, com bastante hidratação, com alimentos naturais, orgânicos, sem tantos industrializados, sem tanto glúten, sem tanto leite, sem tanto açúcar e farinhas brancas e muita carne vermelha, tudo isso ajuda o seu corpo a se equilibrar e ter uma libido mais saudável. E por fim, eu diria que é interessante, se você é muito clichê, você está muito presa no jeito de explorar a sua sexualidade sempre da mesma forma, conversa com o parceiro para explorar outras formas, novidades, brinquedos sexuais e coisas que podem realmente trazer novidade, curiosidade. Afinal de contas, uma sexualidade saudável tem que ter um pouco de curiosidade para que a gente possa explorar essa curiosidade. E aí então você precisa abrir um pouco seus horizontes em relação a isso. Bom pessoal, era sobre isso o vídeo de hoje.
Espero que isso ajude vocês a ter mais libido, orgasmos, porque isso faz parte do bem-estar, faz parte da saúde e é importante a gente discutir isso aqui também aqui no YouTube. Se você tiver comentários, perguntas, coloque aqui embaixo do vídeo. E por favor, se gostou, dê o seu like, é muito importante para que o canal cresça, e compartilhe esse vídeo no grupo das suas amigas, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e fiquem bem!